A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje nosso intuito é guiar você por esse novo estudo, que tá grande, inclusive. Eu quero até já mostrando para vocês aqui, ó, é sobre quem é o Israel de Deus. Então nós criamos aqui uma timeline e nós vamos mostrar para você quem é o Israel do Senhor. Então tem bastante coisa legal nesse e-book. Eu vou pedir para você ficar com a gente vai falar da fundação do Estado de Israel, nós vamos falar um pouco sobre da onde veio a estrela de Davi, né, uma estrela que está na bandeira de Israel. Nós vamos falar sobre o Cavaleiro Branco do Apocalipse, vamos falar sobre o sacerdócio, e nós vamos até a Nova Jerusalém. Então, se você percebeu, nós vamos ver desde a promessa a Abraão, que o Senhor abençoaria uma nação, até a Nova Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21. Também nós vamos disponibilizar para vocês aí, irmãos, esse e-book aqui, ó, esse é o e-book corrido. O que é o e-book corrido? Para você imprimir na sua impressora, para você poder ministrar em alguns lugares. Então, ó, em qual Jerusalém Abraão acreditava, Jesus exorta sobre o pecado de Israel, e nós vamos mostrar sobre aqui a parte da estrela e a bandeira, a fundação do Estado de Israel, sinagoga de Satanás, aqui é o modelo de uma sinagoga, né, falando um pouquinho sobre a grande apostasia. Aí nós vamos. Por que os presidenciáveis? Porque todo presidente vai orar no Muro das Lamentações. Nós vamos falar um pouquinho. Só nesse e-book aqui nós vamos falar sobre Israel ser a capital, por exemplo, Jerusalém ser a capital do orgulho gay, né? Então a gente quer falar um pouquinho disso, mas nesse e-book, nesse estudo aqui, a gente não vai abordar isso, então é bom que você baixe os dois e-books para você ter adicionais. E nós vamos terminar brilhantemente como todas as nações podem se achegar ao Senhor. Vamos explicar isso para vocês. Então fica com a gente, porque o estudo hoje está grande, nós vamos dividir ele numa minissérie e precisamos de você para você ter condensar esse pensamento, né? Tudo que a gente vai passar nessa série de 3 ou 4 vídeos. Vamos correr para a gente precisar fazer isso aqui em 3 vídeos. Hilber, seja muito bem-vindo aí, Hilber. Amém, a paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, se você está chegando agora, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa o comentário, isso ajuda bastante. O link para download vai estar na descrição, ok? E esse é um estudo grande, nós vamos de Gênesis a Apocalipse, e vamos entender quem é o povo de Deus e quem faz parte desse povo, ok? Quem são as nações que fazem parte desse povo. Amém. Então bora lá começar, irmãos, que eu não quero demorar para o estudo não ficar grande, a gente quer fazer 3 vídeos pequenininhos, então vamos lá, ó. Com certeza, irmãos, você já ouviu dizer o seguinte, que nós temos que apoiar Israel se a gente quiser as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Então todos acreditam que Israel de Deus é uma Israel física, uma Jerusalém física, que está lá no Oriente Médio. E aí eu te pergunto, será mesmo que é sobre isso que Deus está falando? E aí eu quero começar aqui esse estudo com você dizendo que em qual Jerusalém que Abraão acreditava? Será mesmo que Abraão acreditava na Jerusalém de hoje, que existe, que está lá no Oriente Médio, que é uma cidade cheia de pedras, né, edificada por mãos de homens? Vamos dar uma olhada em Hebreus 11:10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto. O capítulo 11 de Hebreus vai falar bastante sobre Abraão e a sua fé. E ele fala que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto, ou seja, que o Senhor está edificando, né? Então Abraão enxergava uma cidade celestial, da qual Deus é quem coloca os fundamentos. Uma cidade que desce do céu, tá lá em Apocalipse 21, a gente sempre fala isso aqui, da qual Deus está erigindo para si uma morada no seu espírito para a eternidade. Efésios 2:21 vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, olha só que lindo esse verso de 1 Pedro, eu aprendi isso com o Wilber. 1 Pedro 2:5 e 6, ele fala, ó, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor por intermédio de Cristo. Agora, presta atenção, irmãos, a cidade é espiritual. Abraão aguardava uma cidade que é espiritual. O sacerdócio é espiritual. E o sacrifício é espiritual. Então, logo, a cidade que existe, que está lá no Oriente Médio, que a gente conhece, não é a Jerusalém das promessas do Senhor. Essa Jerusalém não é ela, porque olha só o que Pedro fala. Ele fala assim, que nós somos como pedras vivas que somos edificados casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecer o quê? Sacrifícios espirituais, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então, se a casa é espiritual, se o sacrifício é espiritual, irmãos, nós cremos assim, que a Jerusalém da qual Abraão realmente acreditava e que Deus está erigindo uma morada para a eternidade é a Jerusalém de cima, é a Jerusalém das promessas. Concorda, Hilber? Sim, perfeito. E aí vai levar em consideração isso que o Max falou, que Deus ele não habita em templos feitos por mão de homem. Então, que templo que ele habita? Feito pela mão do próprio Deus, Adão, o homem. Então, Deus ele vai habitar na gente. Então, quando Abraão viu aquela cidade, viu a promessa, ele sabia que essa promessa se tratava dele e da sua descendência, que era Cristo. Ou seja, o povo seria a descendência
da mulher, descendente de Abraão, que é Cristo, todos juntos unidos, né? Como vai falar em Efésios, ele pela cruz desfez a inimizade, e todos somos um povo em Jesus, no seu corpo. Então, é toda uma edificação espiritual apontando para o corpo de Cristo. Amém. E aí a gente tem que então olhar e entender o que está acontecendo com a Jerusalém do Oriente Médio. Os profetas comparam a Israel de hoje que nós conhecemos, tá? Quando a gente fala Israel, a gente está se referindo a Jerusalém também, tá? Porque toda cidade tem um povo e todo povo tem uma cidade. Olha Isaías 1:10, os profetas começam a comparar Jerusalém com Sodoma e Gomorra, irmãos. Isaías 1:10, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos a ele, do vosso Senhor, vós povo de Gomorra. Se você ler Isaías, irmão, do 1, o 10 até o 17, você vai ver que Deus está dizendo que está cheio de sacrifícios, ele está cheio, né, dos sacrifícios feitos por Israel, com seus incensos, sábados e todos os cerimoniais. O Senhor está exortando Israel dos seus pecados e as suas, que a mão deles estavam cheios de sangue. Jeremias também fala isso, Jeremias 23:14. Mas nós, profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornam para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Olha, Jeremias está falando, vocês se tornam para mim pessoas como Sodoma e como Gomorra. Ezequiel também 16:46. Então peguei esses 3 grandes profetas para mostrar isso para vocês, ó. E a tua irmã maior é Samaria, que habita à tua esquerda, como as suas filhas, e a tua irmã menor que habita à tua mão direita, que é Sodoma e as suas filhas. Se você ler esse contexto aí de Ezequiel 16, você vai ver que Deus compara a casa de Judá e a casa de Israel com 2 prostitutas, e ele fala, vocês parecem mais Sodoma e Gomorra. Deus usa o profeta ali para exortar as duas, por causa do seu pecado de idolatria, ok? Porque Deus sempre vinha para Israel, Israel sempre adulterava através de outros ídolos, e o Senhor vinha, se compadecia de Israel, ouvia as orações do povo, mas Israel voltava nos seus antigos pecados, era sempre assim. Então o capítulo 16 inteiro de Ezequiel fala da infidelidade da casa de Judá e da casa de Israel. Ele as chama de irmãs prostitutas. As escrituras, irmãos, inteira fala do adultério de Israel, certo, Wilber? Certo, perfeito. E aí nós vamos entender que não está falando de carne e sangue, porque se você percebe, Raabe, que não era povo de Israel na carne, ela está na galeria da fé, em Hebreus, porque ela foi justificada a salvar os espias. Então ela faz parte do povo e da cidade no qual Abraão estava esperando. E esse povo aí, ele é comparado com Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque as práticas deles eram semelhantes às práticas de Sodoma e de Gomorra. Então Deus ele não está olhando para algo físico, mas ele está olhando para algo espiritual, ou seja, ele reconhece a árvore pelos frutos. Se você dá frutos como fruto de Sodoma e Gomorra, você é comparado como Sodoma e Gomorra. Verdade, verdade. A Bíblia inteira está cheia, né, de mostrando a prostituição de Jerusalém, mostrando a prostituição do povo judeu, e assim vai. Então, olha só, Jesus exorta Israel do seu pecado. Então, o Senhor Jesus, no seu tempo também, quando ele esteve aqui na Terra, ele falou sobre isso. Mateus 21:33 até o 46. O que o Senhor está fazendo, ele mostra através da parábola dos lavradores maus, e nessa história, o dono da vinha deu a vinha para os lavradores, e no devido tempo ele mandou os seus servos receber o fruto da vinha que era devido a ele. Mas os lavradores mataram os servos que foram enviados, e aí enviando o dono da vinha o seu filho, acreditando que eles fossem respeitar o seu filho, eles também mataram seu filho. Então Jesus diz que vai arrancar a vinha desses lavradores, entregaria a outro povo e agiria com severidade e julgamento pesado sobre os lavradores maus. Mateus 21:43, ó, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um outro povo que lhe produza os respectivos frutos. Somos os lavradores da última hora, irmãos, os gentios que antes estávamos longes, estranhos às promessas do Senhor, mas fomos aproximados pelo sangue de Cristo, está em Efésios 2:13. Portanto, afirmar que o povo judeu é o povo santo e que a Jerusalém que está lá no Oriente Médio é a Jerusalém, é a cidade santa, é um grande equívoco. Essa parábola dos lavradores, eu vou te convidar a ler ela inteira, porque a Bíblia fala, Jesus lhes propôs uma parábola e quando terminou falou assim, e que o Senhor fará a esses que mataram os que foram enviados e mataram o filho? Fala, o Senhor vai agir com severidade. Ele fala, então, isso vai acontecer com vocês. E a Bíblia fala ali no final ainda dessa parábola que os fariseus entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando. Então o Senhor Jesus está mostrando eles também como aquele povo que era para ter dado frutos, né, para as nações, para ter frutificado para as nações, e aí eles acabaram idolatrando, matando o dono da vinha,
e aí então o Senhor vai tirar a vinha da mão deles e vai entregar um outro povo. Certo, Wilber? Certo. E um comentário nessa parábola de Mateus 21, porque os fariseus sabiam que eram com eles, tá? Porque se você vai lá na bênção que Jacó dá aos seus filhos, ele vai falar para Judá, né? Que em Judá ficaria a legislação, as leis, os oráculos de Deus, até que venha Siló, que é Cristo, e quando vier Cristo, ali se congregarão todos os povos. Então, o povo judeu, a casa de Judá, sabia que eles tinham todos os oráculos. Então, quando eles ouvem isso, eles sabem, opa, nós que tínhamos a lei, nós que tínhamos que ter esse zelo com a lei. E nós não temos. Por quê? Porque nós matamos o Filho de Deus. Exatamente. E aí eu vou voltar para cá. E é assim, irmãos, esse estudo vai ser desse jeito, bate bola. Eu falo, o Wilber fala e vamos pro e-book e vamos ganhar velocidade. Você vai ver como isso vai ser bom e vai edificar a sua vida. Ó. Então, irmãos, aonde começou toda a idolatria de abençoar Israel? Você vai ver isso lá em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Por conta desse verso, começou então essa questão da idolatria, de abençoar, né, os judeus, o povo santo. Então, ó, Deus profere a sua bênção a Abraão e a sua descendência. Aí nós vamos falar aqui sobre quem estava as bênçãos que o Senhor proferiu. Em Gênesis 12, 3 diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem um plano para abençoar todas as famílias da terra. Então vamos entender que Deus abençoa Abraão e o seu descendente, e não a sua descendência. Ou seja, Abraão e Cristo foram abençoados por Deus. Mas a Bíblia anotada de Scofield, e aí é um grande erro dos problemas das Bíblias anotadas, né, que vieram aí no século 17 e 18, eles mostram na nota que Deus faz um pacto com a nação de Israel e que todo Israel seria abençoado. Então isso moldou o pensamento inteiro de uma grande geração. Se você já estuda com a gente, você vai fazer nossa série sobre o arrebatamento e vai entender que as Bíblias anotadas de Scofield e outros homens, né, acabaram moldando toda a geração de pensamento, porque já vieram com uma tradução pronta. Então quando você lia um verso, já tinha uma exegese, vamos dizer assim, aquele trecho da Bíblia já pronto, com uma forma de entendimento. Isso acabou moldando a nossa geração. Então, veja que nesse verso diz que todas as famílias seriam benditas e abençoadas, e não somente uma família, e não somente uma nação. Então, esse é o plano divino para abençoar todas as famílias da terra, certo, Igor? Certo, perfeito. Ô, Max, também um pequeno equívoco que as pessoas têm é que olha essa promessa e está achando que está partindo daí. O ponto de início não é essa promessa. O ponto de início é lá em Gênesis 3,15 e você tem todo um progresso. Você tem Gênesis 3,15, depois você tem a morte de Abel por Caim, aí você já vê 2 sacerdócios, tá? Caim é do mais velho, o primogênito, né, que deveria ser, e ele leva o sacrifício que não é agradável, mostrando aí, né, que os primogênitos não vão levar um sacrifício agradável, comparando com os 2 sacerdócios, com o sacerdócio de Melquisedeque e com o sacerdócio levítico. Depois você tem as promessas em Noé, as bênçãos para Noé, para os seus filhos, e depois você tem o chamado de Abraão. Abraão é chamado depois do contexto de Nimrod. Por quê? Porque todo o povo se apostatou. Sem era para estar reinando. Quem estava reinando era Cã, descendente de Cã, que era Nimrod. Então, o que acontece? Deus espalha e chama Abraão. Ou seja, Abraão ele se acha ali justo, ele fala, ó, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e na sua descendência. Ou seja, em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Na sua descendência, que é Cristo, vão ser benditos todos da terra. Então não começa aí, começa desde Gênesis, é uma promessa só. Deus tem uma promessa só e um povo só. Então, isso que o Wilber falou é importante, porque ele é o proto-evangelho. Dali sai, na verdade, toda a base do evangelho de Cristo, né? Gálatas 3,16 vai falar sobre isso, porque a bênção está no descendente e não na descendência. Olha só. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. Olha só, Paulo está deixando claro aos Gálatas que as bênçãos, né, a promessa que o Senhor deu lá em Gênesis, ele está sobre o descendente, que é Cristo, que é o cabeça. Ele fala, e não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, o que esse verso nos mostra é que a bênção do Senhor está sobre Abraão e Cristo, e não na nação de Israel, como os judeus apontam hoje. Exatamente o que o Wilber falou. Então, isso é legal para a gente se posicionar. O que é esse estudo, irmãos? Esse estudo está sendo feito com muito zelo. Lá na frente nós vamos falar sobre antissemitismo.
Nossa intenção não é perseguir judeus. Você vê que o nosso canal não fala mal de pastores, a gente não dá nome às pessoas. O que a gente quer, na verdade, é fazer uma exegese à luz das escrituras para abençoar a sua vida, para que você entenda que o povo judeu hoje, ele está debaixo de uma maldição, né? E nosso entendimento é: o mesmo evangelho que chegou até nós tem que chegar para os judeus também. Mas se eles viram as costas para o evangelho, eles estão sob maldição. E não cabe a nós, né, vivermos mandando bênçãos para os judeus. Muito pelo contrário. Eu vou mostrar um verso até aqui nas escrituras, que se a gente, como é que se diz? Se a gente insiste, né, em tentar abençoar aquele a quem Deus amaldiçoar, nós vamos cair, as maldições do Senhor pode cair sobre a nossa vida. Então a gente tem que ficar um pouco esperto referente a isso, tá? Então, ó, a promessa do Israel de Deus está sobre todo aquele que está em Cristo. Gálatas 3:29 também, ó. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. As promessas são para aqueles que estão em Cristo. 99% dos judeus hoje não estão em Cristo. Então, se afirmar que eles fazem parte dessa promessa e, portanto, que eles são o povo santo, é um grande equívoco. E estar em Cristo consiste em crer que ele é o Filho de Deus, professar a sua fé, batizar em nome de Jesus e viver uma vida de fruto de arrependimento. Gálatas 3:27 também, ó, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Portanto, os judeus não estão em Cristo. Logo, Gênesis 2:1-3 não se aplica aos judeus, porque eles não se batizaram, eles negaram Jesus. Eles não se batizaram de Jesus, não se revestiram de Cristo. Se revestiu o quê? O símbolo da nova aliança. Nós vamos falar um pouco mais para frente. Muda-se o sacerdócio, muda-se a lei também. Então eles se agarraram à Torá. E muitos judeus nem ao Torá, ao Talmud. E outros judeus à Cabala. Então, assim, o que é muito perigoso, entendeu? Então, os judeus não têm sido abençoados por Deus. Pelo contrário, eles têm sido perseguidos, mortos, expulsos de muitos países há mais de 2.000 anos de história. Certo, Wilber? Certo, Max. Fazendo um comentário sobre o que você leu em Gálatas, que vai falar que a semente de Abraão, a descendência de Abraão, está apontando para um, não para muitos, que é Cristo. Aí muitos falam, né? Então a promessa de Deus falhou, porque Deus está falando de um povo. Aí Paulo ele vai rebater isso em Romanos 9. Ele vai falar assim: não que a palavra de Deus haja faltado, ou seja, não que a palavra de Deus falhou. Vocês não estão entendendo que não é em carne e sangue. A palavra de Deus não falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Porque quem são os israelitas? Os que estão na descendência de Abraão, ou seja, faz parte do corpo de Cristo. Então eles não estavam entendendo que a promessa, a realidade da promessa, a descendência, a realidade da descendência era Cristo, e que para fazer parte desse Israel tinha que estar no corpo dele. Então eles questionavam. Então a palavra de Deus falhou, porque Deus estava falando de um povo, a respeito de um povo, e esse povo não é mais o povo. Não, esse povo teria que reconhecer o Messias e fazer parte do corpo de Cristo. Por isso que nem todos de Israel são de fato israelitas, porque nem todos fazem parte desse corpo. A promessa não está, igual o Wilber falou, a promessa não é na carne, não é no sangue. Nós lemos aqui no começo. Abraão cria numa cidade que é espiritual, né? Nós somos edificados como uma casa espiritual para o Pai. Nós oferecemos sacrifícios espirituais ao Senhor. Então, assim, referente, irmãos, a um corpo que é espiritual. O corpo de Cristo é espiritual. Por isso que os irmãos falam assim, eles se espiritualizam tudo. A Nova Jerusalém é física. Ela não é física, irmãos. Ela é o corpo espiritual do qual Cristo é o cabeça. É só você ler Apocalipse 21, você vai entender isso. Então, assim, hoje nós vivemos num reino de Deus, o reino do Senhor é espiritual. Você, né, vamos bater um papo bem rápido aqui. Você é um espírito que habita dentro de um corpo, certo? Logo, qual tipo de sacrifício você oferece ao Senhor? Quando você busca o Senhor, se você não buscar em espírito e em verdade, você não consegue agradar a Deus. Você acha que é somente com o seu canto, com a sua voz? São sacrifícios agradáveis ao Senhor. Então, você oferece sacrifícios agradáveis ao Senhor. Você é o templo do Espírito Santo, né? Nós somos a morada do Pai para a eternidade, que é uma cidade que é física. Nós somos o Espírito que habitamos dentro de um corpo. Então, assim, o que a carne não define quem nós somos, mas o Espírito sim define aquilo que nós somos. Certo, Uber? Certo, perfeito. Então é isso mesmo. E aí Paulo vai continuar. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Porque exatamente. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Mas quem foi considerado o filho de Abraão? Isaque. Mas Ismael era o primogênito. Em Isaque será chamada a tua descendência, ou seja, na promessa, em Cristo será chamada a sua descendência. Não falando de muitos, não falando de um povo, de uma nação, mas sim
do Messias que viria, e todos congregados no corpo dele. E o Max falou, é muito importante, que tudo leva para um âmbito espiritual. Nós somos uma esposa espiritual. Nós não somos casados espiritualmente com Cristo. Não é literalmente um casamento, né? Nós não somos a mulher de Cristo. É uma figura para simbolizar uma aliança. Então, é espiritual também. Verdade, verdade. Então vamos agora falar sobre a nação de Israel. Em 1948, em 14 de maio de 1948, foi fundado, né, a nação de Israel, o Estado de Israel, por intermédio da ONU. Então vamos começar aqui. O Estado judeu é um movimento sionista. O que é o movimento sionista? O Estado judeu foi o desejo pioneiro de Theodor Herzl. Ele foi o fundador do sionismo, né? Ele que escreveu que os judeus precisavam de um Estado. Então começou o movimento sionista. Esse livro tornou-se a Bíblia do sionismo. A família Rothschild também ajudou a fundar Israel. Eles foram uns fiadores do Estado judeu em 14 de maio de 1948. Tá? Aqui nós estamos falando um pouquinho de geopolítica. Então não foi Deus que trouxe o povo judeu de volta para Jerusalém. Eu estive em Jerusalém e aprendi isso. Eu fui no Museu do Sionismo, né? E aí eu peguei até uma cartinha de lá para a gente mandar dinheiro para ajudar os judeus a voltarem para Jerusalém, para que então eles fossem a nação santa, para que então o Senhor os restabelecesse na sua própria terra e alargasse as suas terras. Não é referente a essa promessa, irmão, essa promessa é espiritual. Então eu vou dizer o seguinte, ó, muitos cristãos pensam que foi Deus que trouxe os judeus de volta, mas será que foi Deus que trouxe eles de volta para Jerusalém? Ou foi o trabalho das Nações Unidas, né? Nós estamos falando da ONU. A Bíblia diz em Hebreus 4 que o povo veio com Moisés pela primeira vez na terra prometida, mas não puderam entrar nela por causa do quê? Da sua incredulidade. Então, 40 anos, irmãos, depois, os seus filhos, né, que acreditavam no Senhor, puderam entrar na terra prometida. Mais tarde, eles adoraram outros deuses e Deus fez o quê? Retirou eles da terra prometida. Eles foram para onde? Para Babilônia. Depois de 70 anos, logo depois que eles se arrependeram, o Senhor então fizeram o seguinte, afastou os falsos deuses, aí o Senhor os trouxe novamente para a terra prometida. Depois eles rejeitaram a Cristo, irmãos, novamente, crucificaram o Filho de Deus, né? Negaram que ele era o Messias. Aí eles foram o quê? Teve a diáspora, eles foram afastados novamente da sua terra, né? Saíram por todo o mundo, foi destruído o templo. E agora, em 1948, eles voltaram para a terra prometida. Mas eles não acreditavam em Jesus Cristo. Eles mataram o Filho de Deus. Então, se pergunte, quem foi que levou de volta os judeus para a terra prometida? Se eles ficavam na presença do Senhor, o Senhor trazia eles para a terra. Eles pecavam com falsos deuses, Deus levava cativo para a Babilônia, Deus levou cativo também para a Síria. Aí eles abandonaram seus falsos deuses e começaram a clamar ao Senhor, o Senhor trouxe de volta. Não foi assim? Aí o que aconteceu? Eles estavam lá no templo de Herodes. O Senhor falou, não vai ficar pedra sobre pedra aqui, eles crucificam o Filho de Deus. Né, matam Jesus Cristo, negam o Messias, enviado por eles, né, o filho do dono da vinha. Eles não dão fruto para as nações. O que o Senhor fala então? Ó, isso aqui vai ficar desolado. Israel, Israel, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha, né, coloca os seus pintainhos e guarda e protege vocês, mas vocês não quiseram ficar debaixo da minha tutela, vocês foram para debaixo da tutela da lei. Então Deus os espalhou por todas as nações, chamada diáspora. E agora, em 1948, eles voltam com a bênção de Deus. Não é o Senhor que os abençoou, irmãos. É um movimento político e religioso. Concorda, Hilber? Sim, perfeito. Isso ainda tem um contexto, né? Mais um contexto histórico também, geográfico, geopolítico, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Foi após a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Mundial acaba em 1945, e aí em 1948 você tem ali a ONU, né? Você tem a formação desse Estado. Em 1945 também, após a Segunda Guerra Mundial, se forma a ONU, e aí você tem a formação do Estado judeu depois. Então você vê que não pode ser uma bênção de Deus, porque ele nega o Filho de Deus, eles ainda negam o Filho de Deus. Então, como que Deus vai abençoar alguém que nega o seu próprio filho? E Cristo fala, quem não tem a mim não tem o Pai. Então fica meio incoerente. Exato, exato. Então, os judeus não se arrependeram de matar Jesus, irmãos. Não existia uma renovação de pensamento no meio do povo. Então, assim, a pergunta que você deve fazer é essa, irmãos. Existia uma renovação ocorrendo em Israel para que Deus, por seu braço forte, trouxesse de volta a terra prometida dos judeus? As pessoas estavam aceitando Jesus como seu Messias, voltando atrás, reconhecendo seus erros? A resposta é não, irmãos, eles não estavam, eles voltaram para Israel com o mesmo pensamento. Então eles foram introduzidos em Jerusalém por forças políticas e religiosas, as mesmas que crucificaram Jesus. Veja na crucificação de Jesus, os fariseus faziam o quê? Conluio com os políticos da época
para crucificá-lo. Então nós podemos entender que o espírito do anticristo é quem trouxe os judeus de volta através das Nações Unidas e fundou o Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Veja, não tinha um arrependimento, não tinha um clamor, né, do povo judeu se arrependendo dos seus maus caminhos, reconhecendo Jesus Cristo. Então o que aconteceu, na verdade, lá em Israel foi uma força política e religiosa. Quando Jesus vai ser crucificado, você vê que os fariseus, eles faziam conluio, né, com o governador, com o sinédrio para crucificar Jesus. E quando chega na crucificação, fala assim, o que eu vou fazer desse rei de vocês aqui? Ele fala, não, nosso rei não é esse aí, o nosso rei é César. Eles ainda idolatram na última hora, chamar o homem, né, de rei, eles poderiam ter chamado Yud Rei, Vav Rei, o Elohim é o nosso Deus, né, é o nosso Criador. Eles chamam César de rei. Então, assim, eles idolatram até na crucificação de Jesus. E aí, eles mesmos falam assim, ó, se ele for um homem justo, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, hoje, irmãos, o que eu queria mostrar para vocês é que o povo judeu está debaixo de uma grande maldição, entendeu? Eles foram expulsos de todos os países por onde passaram. Você sabe da perseguição que foi contra o povo judeu. A gente sabe, se a gente vê a lista de Schindler, assistir alguns filmes, eles foram dizimados por muitos lugares, irmãos. Então, isso no mínimo um alerta pra gente, tá bom? Isso sim, o que aconteceu, o extermínio dos judeus, isso sim é um antissemitismo. O que nós estamos fazendo aqui é à luz das escrituras, querendo mostrar para você quem é o Israel de Deus, né? O Israel de Deus não está sobre carne ou sangue, está no espírito. Jesus fala para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Meu, o cara é estudioso da lei, o cara era judeu, ele cumpria a Torá, mas ele teve que nascer de novo. Né? Ele teve que se batizar no Senhor Jesus Cristo, se revestir de Cristo. Certo, Hilbert? Certo, perfeito. E ele não entendeu muito bem, né? Que ele ficou Não. ainda questionando como pode. E aí, Cristo ele falou de vento, falou de espírito, falou de nascimento, falou do batismo, falou de várias coisas ali que você entende que não é na carne e no sangue, não, entende que não é em uma etnia que vai ser o povo de Deus, mas sim naquele que crê no filho dele. Tanto é que ele vai falar em Zacarias, Max, que ele vai derramar sobre a família de Davi, os habitantes de Jerusalém, um espírito de adoração e graça, né, que olharão para aqueles que os transpassaram. Quando que ocorre isso? Isso está ocorrendo em Pentecostes. Você vê que aqueles 120 pessoas, eles têm o Espírito Santo, eles começam a falar e ali 5.000 se arrependem. Então, esse espírito de conversão, que as pessoas acham que vai ser no último momento, eu não vejo assim, eu vejo que está ocorrendo desde Atos. Então, qualquer judeu, e o intuito do vídeo é esse, entender que eles podem olhar para aquele que foi transpassado, Cristo, entender que ele é o Messias e vir para esse corpo. Porque o corpo é formado por aqueles que creem. Então, o objetivo aqui não é expulsar os judeus, mas sim falar, creia no Messias. Olhe para aquele que vocês transpassou e saiba que ele é o filho prometido, ele é o Messias prometido e vem fazer parte dessa família espiritual, como Pedro, Paulo, Tiago, todos judeus, mas judeus o quê? Que creram em Cristo. Ele entendeu todas as promessas da Bíblia. Amém. Se você fez o nosso estudo sobre o adultério de Jerusalém, né, sobre a grande cidade que cai na última hora, a prostituta do Apocalipse, você vai entender, então, que a Jerusalém terrestre, ela é a cidade do qual está falando, a cidade que se prostituiu, né? Eu mostrei alguns versos aqui no começo do estudo sobre Sodoma e Gomorra, e eu quero fazer agora quem é o povo santo. Então, você sabe quem é a cidade da grande prostituição e você sabe agora quem é o povo santo. Veja, irmãos, esse vídeo ele vai ter 3 partes, eu acredito que ele vai ter 3 partes. Então, nós vamos encerrar esse vídeo aqui e não perde a segunda parte. Eu quero até mostrar para você, ó, nós vamos falar agora, na segunda parte, sobre a estrela de Davi, aquela estrela que você vai ver na bandeira, né, da nação de Israel. Então, assim, nós vamos falar sobre isso, que também é uma adoração, também é uma afronta ao Senhor, é uma idolatria e uma adoração a um Deus pagão, né, e o Senhor não se agrada disso, e é por isso que eles ainda insistem em esse tipo de coisa. Então nós queremos desvendar alguns mistérios com vocês, então vou pedir para você continuar com a gente. Se você é novo por aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui, e eu também quero que você deixe o seu like nesse vídeo e comente aqui abaixo o que você acha. Se você tem mais alguns versos adicionais, veja, nós só estamos na primeira parte do vídeo, ainda tem a segunda e a terceira parte. É uma chuva de versos, tá bom? Mas se tiver algum verso que quiser compartilhar com a gente aqui, eu vou ficar feliz de poder ler e responder também as suas mensagens. Certo, Hilbert? Certo, perfeito. Vamos lá para a parte 2. Tá bom. Parte 2 do vídeo daqui a pouquinho, irmãos. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.